Eu me chamo Nair e já tô com 72 anos nas costas. 72, minha filha. E olha, se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, é que o tempo mostra tudo. Mostra quem realmente te ama, quem só te suporta por interesse e quem te esquece no primeiro tropeço. Sempre fui uma mulher simples. Trabalhei a vida toda como costureira, dessas que consertam do botão até o vestido de casamento. Criei meus 2 filhos praticamente sozinha, porque o pai deles, o Clóvis, me largou quando o mais novo tinha só 3 anos. Disse que a vida com a gente era dura demais. Sumiu no mundo e nunca mais deu notícia. Então fui mãe, pai, avó e tudo mais que precisei ser. Nunca reclamei. Fazia meus bicos, juntava o que dava. E nunca deixei faltar um prato de arroz e feijão em cima da mesa. Conforme os anos foram passando, meus filhos cresceram, casaram. Cada um foi cuidar da sua vida. E eu continuei aqui, na mesma casa velha que meu pai me deixou, com as paredes descascando, mas cheia de lembrança. Eu sempre fui de guardar tudo. Cartas, desenhos das crianças, até bilhetinho de geladeira eu guardei. Cada pedacinho daqueles papéis era um pedacinho do meu coração. Mas aí veio a parte que eu nunca imaginei que doeria tanto. Os netos. Ah, meus netos. Eu esperava tanto por essa fase. Via aquelas avós felizes, rodeadas de criançada, e pensava, vai ser assim comigo também. Mas não foi. No começo até vinham, uma vez ou outra quando eram pequenos. A nora trazia, o genro também. Mas depois que cresceram, sumiram, como se eu tivesse deixado de existir. Aniversário? Nada. Natal? Só via as luzinhas piscando sozinha. E quando eu ligava, ah, vó, tô corrido. Ah, depois a gente vai aí. Sempre uma desculpa, sempre um compromisso. E eu ficava ali sentada com a mesa posta, o bolo feito e o coração miudinho. Mas quer saber o que mais doía? Não era a solidão. Era saber que eu ainda tinha tanto amor para dar, tanta história para contar e ninguém para ouvir. Teve um dia, um domingo, que eu nunca vou esquecer. Eu tinha feito um frango assado, daquele que deixava o cheiro pela casa toda. Fiz arroz com cenoura, farofinha de banana, tudo do jeitinho que o Rafael, meu neto mais velho, gostava. A mesa estava linda, e eu ali, com o avental ainda no corpo, esperando. Esperei até escurecer. Quando vi, a comida já tinha esfriado, e eu estava chorando sem perceber. Naquela noite, deitei na cama olhando pro teto e pensei, será que eu sou invisível para eles? Será que já morri e ninguém me avisou? Foram dias e dias assim. Os vizinhos vinham me visitar às vezes, mas era diferente. O coração da gente sente falta é do sangue, sabe? Daqueles que a gente viu nascer, deu colo, ensinou a amarrar o cadarço, até que um dia, minha sorte mudou. Foi numa quinta-feira qualquer. Eu tinha ido ao mercado comprar pão e vi uma mulher gritando na fila da lotérica com um bilhete na mão. Tinha acertado a quina. Aquilo me deu um estalo. Ah, quer saber? Vou jogar também. Era uma bobagem, eu sabia. Mas comprei um joguinho. Peguei os números que vinham na cabeça. 03, 17, 24, 36, 45, 59. Não pensei muito. Só marquei e guardei o bilhete dentro do meu caderninho de receitas, como quem guarda segredo de vó. Esqueci completamente do bilhete. E quando saiu o resultado, foi minha vizinha que veio me cutucar. Nair, você viu que o prêmio saiu aqui na cidade? Eu ri. Imagina, mulher, eu nunca ganho nem rifa de festa junina. Mas por curiosidade fui lá no caderno, peguei o bilhete e quase caí sentada na hora que comparei os números. Era isso mesmo. Eu tinha acertado todos. Eu, Nair, a costureira esquecida pelos netos, era a mais nova rica da cidade. Parei por uns minutos, senti as pernas bambas. Era como se o tempo tivesse parado e tudo em volta tivesse mudado de cor. Mas mal sabia eu que o dinheiro não ia mudar só a minha vida. Ia revelar coisas que eu jamais imaginava. Eu fiquei ali sentada na beirada da cama por um bom tempo, segurando aquele bilhete com a mão trêmula. Me deu um calor nas bochechas, um frio no estômago. Parecia até que eu ia desmaiar. Eu não sabia se ria,
Se chorava, se corria para contar para alguém ou se escondia aquilo de todo mundo. Mas no fundo, bem no fundo mesmo, uma vozinha dentro de mim sussurrava: "Cuidado, Nair, agora é que você vai ver quem é quem." Passei a noite em claro, a cabeça a mil, pensando em tudo o que eu podia fazer com aquele dinheiro. Não era pouca coisa, não. Era o suficiente para mudar minha vida e de mais algumas gerações depois de mim. Na manhã seguinte fui até a lotérica com aquele bilhete guardado num envelope, dentro do sutiã. Sim, minha filha, porque era o lugar mais seguro que eu tinha. Cheguei lá suando, o coração disparado. Quando o moço conferiu, arregalou os olhos, chamou o gerente. Me olharam como se eu fosse uma celebridade. Saí de lá direto pro banco, escoltada. Nem parecia que um dia antes eu era só a vovó que fazia crochê na calçada. O dinheiro foi transferido, minha conta virou outra. E eu continuei sendo a mesma Nair, só que agora com medo. Medo do que aquilo tudo podia atrair. Nos primeiros dias não contei pra ninguém. Não comprei carro novo nem reformei a casa. Mas fui contratando uns profissionais para me ajudarem com os papéis, investimentos, essas coisas que a gente nem sonha em entender. Fiz tudo bem quietinha, no meu canto, mas bastou uma semaninha para começar a aparecer gente do chão. Parente que eu nem lembrava mais do nome, filho de primo do Clóvis, que dizia ter grande carinho por mim. Até a Sônia, uma vizinha que mal dava bom dia, apareceu com um bolo de fubá me chamando de amiga do peito. Mas o que me doeu mesmo foi quando o telefone tocou. E do outro lado era o Mauro, meu filho mais velho. Aquele mesmo que há meses não me ligava. A voz dele, de repente, estava cheia de doçura. "Mãe, tudo bem com a senhora?" "Tava com saudade." Meu coração apertou. Não era saudade, era curiosidade. "Ué, Mauro, que surpresa!" Falei tentando esconder a mágoa. "Ah, mãe, é que a gente tava falando aqui. Precisamos ir aí te visitar. A Cecília até comentou que os meninos estão querendo ver a avó." Eu ri por dentro. "Desde quando meus netos queriam me ver?" "Claro, meu filho. Podem vir. A casa tá do mesmo jeitinho de sempre." Desliguei e fiquei ali, olhando pro retrato deles em cima do aparador. Aquele retrato já empoeirado, tirado num Natal de muitos anos atrás. Na foto, todo mundo sorrindo. Mas eu sabia que por trás daquele sorriso tinha muita coisa que foi ficando pelo caminho. No sábado seguinte, minha casa parecia até outra. A Cecília, minha nora, trouxe flores. O Mauro chegou com vinho. E os meninos, os netos, agora adolescentes e adultos, me abraçaram como se fossem os netos mais carinhosos do mundo. "Vó, que saudade!" falou o Rafael, o mesmo que não respondia nem minhas mensagens. Eu fiz café, bolo de milho, biscoito de polvilho. Abri a lata de goiabada, coloquei à mesa e fiquei ali, observando. Eles não sabiam que eu já tinha entendido tudo. Conversaram, perguntaram da saúde, da casa, do bairro e aos poucos foram tocando no assunto. "E aí, mãe, a senhora viu que teve um ganhador da loteria aí na cidade?" disse o Mauro, fingindo despretensão. "Vi sim", respondi bebendo meu café. Silêncio. "Dizem que foi uma mulher aqui do bairro, né?" completou a Cecília, com um sorrisinho no canto da boca. "É o que tão dizendo", falei, levantando da mesa para buscar mais bolo. Eles ficaram trocando olhares, tentando entender se era verdade, mas eu não confirmei nada. Deixei no ar. Queria ver até onde iam. Na semana seguinte, a cena se repetiu. Visitas, mensagens, ligações e até convite para almoçar na casa deles, coisa que nunca acontecia. Era como se, de repente, eu tivesse virado a rainha da Inglaterra. E o mais engraçado é que eles nem sabiam se eu realmente era a ganhadora. Só suspeitavam. E eu deixei essa dúvida crescer, porque eu precisava saber até onde iam fingir. Mas o que eu não esperava era que um deles ia passar do limite. E aí, minha filha, o jogo virou. Foi numa quarta-feira à tarde que o telefone tocou de novo. Era o Rafael. Dessa vez, com uma voz mansa, quase ensaiada. "Vó, tava pensando aqui. Queria passar aí pra gente conversar. Só eu e a senhora. Pode ser?" Aquilo me acendeu um alerta. Era raro o Rafael querer conversar sozinho comigo. Desde moleque, ele sempre foi mais calado,
mais na dele. E nos últimos anos nem se dava ao trabalho de me responder os bom dia no WhatsApp, mas aceitei. Queria ver onde aquilo ia dar. Ele chegou todo arrumado, com uma camisa social que eu nunca tinha visto. Me deu um beijo no rosto, sentou na sala e ficou ali um tempo, tomando café e enrolando conversa. Falou da faculdade, da vida corrida, da namorada nova, até que mudou o tom. Vó, posso ser bem sincero com a senhora? Pode, ué. O que foi? Ele respirou fundo, baixou o olhar e disse: A senhora ganhou na loteria, não foi? Eu dei uma risadinha tentando parecer surpresa. Mas que pergunta, menino? Por que você acha isso? Ah, vó, tá todo mundo comentando. E a senhora mudou sim. Tá mais reservada, sumiu. E a gente... Bom, a gente sabe que tem gente por aí inventando coisa. Mas eu achei que devia perguntar direto. E se eu tivesse ganhado? Devolvi, olhando bem nos olhos dele. O que mudaria? Ele se atrapalhou todo. Não esperava essa resposta. Ah, nada, vó. Só queria saber. A senhora sabe que eu te amo, né? Sei, pensei. Sei o quanto você demonstrou isso quando eu mais precisei. Mas continuei ouvindo. É que eu tô com uns planos grandes, vó. Tô querendo abrir meu próprio negócio, sabe? Um estúdio de design. Já até vi o espaço. E pensei, se a senhora tiver mesmo ganho, quem sabe, me ajudava com um empréstimo? Ah, então era isso. Não era visita de saudade. Era investimento. Um empréstimo, é? Perguntei, colocando mais café na minha xícara. Isso, mas claro, só se a senhora puder. Eu pago tudo direitinho depois. Com juros. É só pra começar, vó. Só uma ajudinha. Naquele momento tudo ficou claro. Não era só o Rafael. Era o reflexo de uma geração inteira que tinha aprendido a olhar pros mais velhos só quando convinha. Só quando havia algo em troca. Mas sabe o que mais me doeu? Não foi o pedido. Foi lembrar das vezes que eu bati na porta da casa dele com um bolo de cenoura e ele nem saía do quarto. Das mensagens deixadas no vácuo, dos aniversários que passaram em branco, de quando eu fui pro hospital e ninguém apareceu. Mas agora, com dinheiro no bolso, eu era prioridade. Vou pensar, Rafael. Respondi fingindo um sorriso. Me dá um tempinho, tá? Ele foi embora todo esperançoso. E eu fiquei ali, com o coração em pedaços. No fim de semana seguinte, a história se repetiu. Mauro voltou a me visitar, agora mais interessado. A Cecília, que antes me olhava com desdém, agora falava da minha saúde com uma preocupação que parecia tirada de novela. E os outros netos? Meu Deus! Um festival de atenção. Até cartinha deixaram na minha porta, com desenho, coraçãozinho e mensagem de vó, te amamos demais. Foi aí que tomei uma decisão. Se era pra todo mundo fingir, então eu ia fingir também. Mas do meu jeito. Na segunda-feira de manhã, peguei o telefone e liguei para um advogado. Marquei uma consulta e pedi ajuda para fazer um testamento. Um bem detalhado, com cláusulas e mais cláusulas, do jeito que ninguém pudesse burlar. Na terça fui no banco e abri contas separadas, uma para cada neto. Mas deixei todas elas bloqueadas, com acesso só permitido sob determinadas condições. E junto disso, escrevi uma carta para cada um. Uma carta sincera, contando como eu me senti nos últimos anos, como foi doloroso ver o abandono, o silêncio, o desprezo. E disse mais, que não precisava de falsidade, nem de carinho comprado, que o que mais doía não era a ausência física, era a ausência de afeto, de lembrança, de consideração. As cartas estavam ali, guardadas. E eu, pronta para esperar o próximo capítulo dessa história. Por que, minha filha? Quando o dinheiro entra pela porta, o amor às vezes foge pela janela. Mas eu ainda não tinha visto o pior. Porque o Mauro, meu próprio filho, estava prestes a fazer uma coisa que eu jamais imaginaria. Algo que cortou meu coração como faca afiada. No fim daquela mesma semana, fui surpreendida por uma ligação da minha vizinha, Dona Amelinha. Aquela que sempre soube da vida de todo mundo, antes mesmo da própria pessoa saber. Ela me ligou com uma voz aflita. Nair, cê tá bem? Tô, ué. Por quê? Falaram que seu filho Mauro andou perguntando por advogado de inventário aqui na cidade. E que cê tava muito doente. É verdade isso? Eu fiquei sem falar por alguns segundos.
Como assim ele estava falando que eu estava doente? Doente? Que história é essa? Perguntei a ela. Pois é, disse ela. Parece que ele tá espalhando que você tá com os dias contados. Disse que queria se adiantar com a papelada para evitar confusão depois. Disse até que estava tentando saber qual banco você usa. Meu coração disparou. Era como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Aquilo era mais do que interesse. Era golpe. Era traição. E o pior, era do meu próprio filho. Fiquei sentada no sofá, em silêncio, por um bom tempo, relembrando cada detalhe dos últimos meses. Mauro tinha se mostrado mais presente, mais gentil, mas agora tudo fazia sentido. Não era cuidado, era cálculo. E naquele momento, uma raiva diferente tomou conta de mim. Mas junto com ela veio também uma clareza. Eu precisava me proteger. Não dava mais para agir com ingenuidade. Peguei meu celular, liguei de volta pro advogado e pedi que apressasse todos os trâmites. Queria deixar tudo registrado, tudo documentado e, principalmente, garantir que ninguém pudesse colocar a mão em nada se tentasse me passar para trás. Na semana seguinte, convoquei uma reunião com todos os meus filhos. Fiz um café da tarde daqueles que eles sempre gostaram. Pão de queijo, bolo de fubá, torta de frango. A mesa estava farta, cheirosa, do jeito que só mãe sabe fazer. Eles chegaram todos sorrindo. Pareciam uma família feliz, unida, amorosa. Quase me enganei. Quero conversar com vocês, falei com firmeza. É sobre o meu dinheiro e sobre a minha vida. Na hora, o silêncio se fez. Primeiro quero dizer que tô muito bem de saúde, obrigada. Não tô morrendo nem doente. E se alguém tá espalhando isso por aí, vai ter que responder pelas mentiras. Mauro abaixou os olhos. Ficou vermelho. Segundo, sim, eu ganhei na loteria. E sim, é uma quantia considerável. Mas eu decidi que esse dinheiro só vai pras mãos de quem me respeitou na pobreza. De quem me estendeu a mão quando eu só tinha amor pra dar. Os rostos foram mudando, um a um. E, por último, já deixei tudo registrado. Tudo. Com um advogado, com um documento assinado, com condições específicas. Então, se alguém tá achando que vai se dar bem aqui, pode ir tirando o cavalinho da chuva. Mauro tentou se justificar. Mãe, eu nunca quis isso. É mentira. Alguém deve ter interpretado mal. Não tenta me enganar, Mauro. Você esqueceu que nessa cidade todo mundo se conhece. E que eu tenho vizinhos com mais caráter que muita gente da minha própria família. Ele calou. E eu continuei. Não tô fazendo isso por vingança, mas por justiça. Por mim, que passei os últimos natais sozinha, comendo pão velho e chorando no quarto. Pela mulher que foi esquecida pelos próprios filhos, que viu os netos crescerem só por foto no Facebook. Agora é minha vez de escolher quem merece estar comigo. Depois disso, levantei da mesa, peguei minha bolsa e saí. Fui pra varanda. Respirar. Lá de dentro, ouvi cochichos, passos apressados, vozes nervosas. Mas não me importei. Pela primeira vez, eu estava no controle. Nos dias seguintes, o telefone voltou a tocar. Mensagens carinhosas começaram a pipocar. Mas eu sabia que era só o efeito do dinheiro. O amor de verdade não precisa de cifras para se mostrar. Só que nem tudo estava resolvido. A maior decepção ainda estava por vir. E viria de quem eu mais confiava entre todos. Minha neta mais velha, a Maria Antônia. A Maria Antônia era aquela que, mesmo distante, eu sempre defendi. Sempre que alguém falava mal dos netos, eu dizia: mas a Maria Antônia, ela é diferente. Tem o coração bom. Só tá ocupada com os estudos, com a vida corrida. Quantas vezes eu repeti isso? Até pra mim mesma, pra não me sentir tão esquecida. Ela era minha neta mais velha, a primeira. Quando nasceu, eu fiquei uma semana inteira sem dormir, de tanta felicidade. Fiz um enxoval todo bordado à mão. Vi os primeiros passos dela. Fui eu quem ensinou a falar vovó. Até música eu inventei pra ninar aquela menina. Mas a vida passou. Ela cresceu, foi estudar fora e nunca mais voltou. De vez em quando curtia alguma foto minha no grupo da família. Mas mensagem mesmo? Só em datas obrigatórias. Até o dia em que ela apareceu na minha porta, com um buquê de flores e um sorriso que me pareceu ensaiado. Vovó, que saudade!
disse, me abraçando como se fôssemos próximas. Eu, boba que sou, ainda me emocionei. O cheiro do perfume dela, o calor do abraço, tudo me levou de volta àquela menininha que eu tanto amava. Entre, minha filha. Senta aqui. Me conta da vida. Ela entrou toda delicada, falando como se o tempo não tivesse passado. Disse que lembrava dos bolos que eu fazia, dos cheiros da minha casa, das tardes no quintal. Sabe, vó, eu sinto falta de tudo isso. A gente se afasta, mas o coração da gente nunca esquece de onde veio. Aquela fala me tocou. De verdade. Achei que ali poderia existir uma reconexão, um recomeço. Mas foi no terceiro café que ela tomou que jogou a isca. Vó, me contaram que a senhora ganhou na loteria. E olha, que bênção, né? E eu fiquei pensando, talvez a gente pudesse montar um negócio juntas, um café, algo assim. A senhora me emprestaria um dinheiro? O baque veio seco e doído. Ela nem disfarçou, nem esperou a ferida cicatrizar. Veio direto, sem rodeio. Naquela hora senti algo quebrar dentro de mim. Um cansaço profundo. Como se todas as memórias boas que eu guardava com tanto carinho tivessem sido pisoteadas por um interesse frio e calculado. Eu olhei nos olhos dela e disse: Maria Antônia, você lembra quando foi a última vez que me mandou uma mensagem de bom dia? Ela arregalou os olhos. Não tô cobrando atenção, minha filha. Só tô tentando entender. Se esse café que você quer montar tem mais a ver com saudade ou com ambição. Ela gaguejou. Tentou se explicar. Disse que queria mesmo se reaproximar, que o dinheiro era só um detalhe, que me amava. Mas eu já tinha escutado isso antes, da boca do Mauro, da boca dos outros. Olha, minha filha, eu torço por você. Sempre torci. Mas agora eu torço de longe. Porque quem volta só quando tem prêmio em jogo não merece estar no pódio da minha vida. Ela saiu chorando, e eu chorei também. Mas foi um choro diferente. Um choro de quem finalmente entendeu que amor não se compra, não se força, não se implora. Depois disso me fechei mais um pouco, não no coração, mas nas escolhas. Comecei a observar mais, escutar mais, e numa dessas observações, vi alguém que eu jamais imaginava se aproximar de verdade. Um neto que sempre foi calado, tímido, distante, e que me surpreendeu de um jeito que mudou tudo. O nome dele é Luiz Otávio, filho da minha filha do meio, a Clara. Um rapaz quieto, daqueles que mal abrem a boca, mas que, quando falam, falam com a alma. Sempre foi meio na dele, gostava de livros, ficava muito no computador. E, para ser sincera, eu achava que ele nem gostava muito de mim. Sempre tão distante nos encontros de família, quase não me olhava nos olhos. Mas um dia, sem aviso, sem mensagem prévia, ele apareceu. Bateu no portão, de mochila nas costas e olhar meio perdido. Oi, vó, será que a senhora tem um tempinho para conversar? Na hora meu coração quase parou. Não pelo susto, mas por ver aquele menino ali, de peito aberto. Diferente dos outros que vinham com presentes, com palavras bonitas ensaiadas, ele veio com silêncio. E esse silêncio me disse tanta coisa. Sentamos na cozinha. Preparei um café do jeitinho que sempre fiz. E ele ficou ali, mexendo a xícara, com os olhos baixos. Vó, eu não sei como começar. Mas eu sei que fui ausente. E não vim aqui por causa de dinheiro. Eu vim porque eu me senti mal. Mal? Perguntei, tentando entender. Mal por ter deixado a senhora tanto tempo sozinha. Por ter virado adulto e ter esquecido de quem me criou com tanto amor. Eu lembro da senhora me contando histórias na varanda. Lembro do cheiro do bolo de fubá. Lembro da forma como a senhora sempre me chamava de meu doutorzinho. E eu cresci achando que era normal deixar isso pra lá. Mas não é. Não deveria ser. Naquele momento, eu não consegui conter as lágrimas. Era como se tudo o que eu queria ouvir estivesse ali, saindo da boca de um menino que eu pensei que nem me notava mais. Ah, meu filho, você não sabe como isso me toca. Eu esperei tanto por uma conversa sincera assim. Ele pegou minha mão, com um carinho que eu achava que não sentiria mais. Eu tô num momento difícil, vó. A vida tá apertada. Mas eu não vim pedir nada. Só queria me reconectar. E se a senhora deixar, eu queria vir aqui mais vezes. Ajudar no que puder. Ouvir suas histórias. Passar um tempo com a senhora. Aquilo me desarmou.
Pela primeira vez em muito tempo, senti que alguém me via de verdade. Não por causa dos números da loteria, mas pela mulher que sempre fui. E aos poucos, o Luiz Otávio foi voltando. Toda semana aparecia, ajudava a varrer o quintal, consertava coisinhas na casa, me ensinava a mexer no celular, ria das minhas histórias repetidas como se fosse a primeira vez que ouvia. Começamos até a jogar dominó juntos. Ele ria quando eu ganhava e dizia que eu tinha mão de ouro. A casa voltou a ter risada, voltou a ter vida. E foi com ele que eu comecei a pensar diferente sobre aquele prêmio. Talvez a fortuna que eu ganhei não fosse só o dinheiro, mas a chance de enxergar quem realmente estava comigo, quem me amava de verdade. E num desses dias em que a gente jogava e tomava café, ele me disse algo que mexeu comigo de novo. Vó, se a senhora quiser, eu posso te ajudar a montar um projeto social. Com esse dinheiro todo, a gente podia mudar a vida de muita gente. Meus olhos brilharam, não por empolgação, mas por ver que ainda existia compaixão nos jovens, que nem todos estavam perdidos. E se a gente fizesse isso juntos? Ele perguntou. A senhora como madrinha, eu cuidando da parte técnica. E a gente levando um pouco da sua sabedoria para outras pessoas que também se sentem esquecidas. Foi ali que uma nova ideia nasceu. Uma que mudaria não só a minha vida, mas a de muitas outras pessoas. E tudo começou com um neto que eu achava que não ligava para mim. Depois daquela conversa com o Luiz Otávio, minha cabeça não parava de pensar. Eu, que já me dava por satisfeita com a presença dele, agora estava diante de uma proposta ousada. Usar o dinheiro da loteria não só para viver com conforto, mas para fazer o bem, para dar um propósito à minha velhice. Nos dias seguintes, começamos a rascunhar ideias. Sentávamos na cozinha, com folhas de papel, anotações e muita empolgação. Ele fazia contas, desenhava possíveis projetos, e eu contava histórias da minha infância, das famílias vizinhas que passavam necessidade, dos idosos, esquecidos nos asilos da cidade. Foi assim que surgiu a ideia do Centro Dona Zulmira, em homenagem à minha mãe, que, apesar de todos os defeitos, me ensinou o valor da força feminina. Um lugar que não seria só um abrigo, mas um espaço de acolhimento, aprendizado e carinho, principalmente para idosos e avós que, assim como eu fui um dia, se sentiam esquecidos pelos próprios netos. A ideia cresceu mais rápido do que eu imaginava. Com a ajuda de um contador e um advogado indicados pelo próprio Luiz Otávio, coloquei uma parte do prêmio da loteria em um fundo especial. O centro teria salas para cursos de artesanato, aulas de leitura e escrita para idosos, sessões de fisioterapia e até uma pequena biblioteca com livros doados. Mas o mais bonito de tudo foi que o Luiz Otávio não largou minha mão nem por um segundo. Ele correu atrás dos documentos, dos voluntários, dos equipamentos. Tinha orgulho em dizer que era meu neto e que a avó dele agora era empreendedora social. Enquanto isso, o resto da família... Bem, os outros netos continuavam vindo me visitar, mas aos poucos perceberam que o assunto da herança já não rendia tanto. Eu comecei a colocar limites. Disse que o dinheiro seria destinado, em sua maioria, para o centro e para causas sociais, e o que restasse seria dividido de forma justa. No futuro, alguns ficaram indignados, outros fingiram apoio. Mas foi quando deixei claro que não ia mais bancar luxos desnecessários que os visitantes começaram a diminuir de novo. Menos o Luiz Otávio. Ele continuava lá. Me buscava para ir ao médico, fazia compras comigo, me ajudava a lacoar, a escolher os móveis do centro. E com o tempo, fomos ficando ainda mais próximos. Descobri que ele estava passando por dificuldades financeiras sérias, mas nunca pediu um centavo. Nunca me deu indiretas. E isso me tocava de um jeito profundo. Teve um dia em que eu estava sentada no sofá, vendo ele pintar uma parede do centro, todo suado, com a cara lambuzada de tinta branca. Olhei para ele e senti um amor tão imenso. Não o amor de vó e neto comum, mas aquele amor que a gente sente quando encontra alguém que nos valoriza de verdade, sem interesse, sem máscaras. Me aproximei e disse: "Meu filho,
Você é o maior presente que a vida me deu depois desse prêmio. Ele sorriu, tímido como sempre. A senhora é minha maior inspiração, vó. Se hoje eu sou alguém melhor, é por sua causa. Naquele momento percebi que minha história estava mudando. Que a dor da solidão já não me definia. Que o vazio deixado pela ausência dos outros netos agora estava sendo preenchido com algo muito maior. Reconexão, propósito e amor verdadeiro. E foi também nesse momento que decidi fazer algo que mudaria a vida do Luiz Otávio para sempre. Naquele dia, quando terminei de pintar o último cantinho da parede junto com o Luiz Otávio, olhei para ele com os olhos marejados. Eu já tinha tomado minha decisão, mas queria encontrar as palavras certas para não parecer que estava dando esmola, e sim retribuindo o bem que ele me fazia todos os dias. Esperei ele tomar um banho, se trocar, e quando sentamos para tomar um cafezinho, olhei bem nos olhos dele e falei: meu filho, quero que você seja o gestor do centro, oficialmente, com salário, benefícios, tudo certinho. Quero que isso seja sua missão, que você leve isso adiante mesmo quando eu já não estiver mais aqui. Ele arregalou os olhos, quase derrubou a xícara no chão. Vó, pelo amor de Deus, não precisa disso. Eu faço porque eu quero, porque eu gosto, não por dinheiro. E é exatamente por isso, meu querido, interrompi com a voz firme. Justamente porque você não faz por interesse, é que merece tudo isso. Ficamos um tempo em silêncio, ele visivelmente emocionado. Depois de uns minutos, me abraçou com força, aquele abraço apertado que diz mais do que 1000 palavras, e choramos juntos. Na semana seguinte, contratamos uma pequena equipe para ajudar a tocar o centro. Enfermeiras, cuidadores, professores de atividades, psicólogos. O lugar foi ganhando forma, cor, vida, e os primeiros idosos começaram a chegar. Ah, meu filho, você precisava ver o brilho nos olhos da dona Aparecida, de 86 anos, quando ganhou uma aula de pintura pela primeira vez na vida. Ou o seu Mário, que chegou todo fechado e desconfiado, e hoje coordena o grupo de leitura como se fosse um professor formado. Aos poucos, o Centro Dona Zulmira foi virando uma referência na cidade. Matérias de jornal, visitas de escolas, campanhas de doação, e tudo isso começou a despertar uma nova reação da minha família. Sabe aqueles netos que só apareciam para perguntar sobre herança? Pois bem, de repente começaram a me procurar com discursos diferentes. Diziam que estavam orgulhosos, que sempre acreditaram em mim, que queriam ajudar também. Mas eu não sou boba. A gente sabe quando o arrependimento é sincero e quando é só fachada. Recebi todos com educação, como uma boa senhora deve fazer. Mas meu coração, esse já tinha escolhido quem merecia minha confiança. Foi aí que veio o baque. A Priscila, minha neta do meio, resolveu me processar. Disse que eu estava dilapidando a herança, que não tinha condições mentais de gerir tanto dinheiro sozinha. Alegou que o Luiz Otávio estava me manipulando, que queria tomar tudo para ele. Aquilo foi como uma facada no peito. Mesmo com todos os documentos em ordem, mesmo com tudo feito dentro da lei, eu tive que ir à justiça me defender. Senti vergonha, humilhação, tristeza. Mas o pior de tudo foi perceber que alguém que eu vi crescer, que carreguei no colo, era capaz de me apunhalar daquele jeito. O Luiz Otávio ficou indignado. Quis resolver tudo com briga, mas eu pedi calma. Disse para ele que às vezes é na dor que a gente entende quem realmente somos. Que eu enfrentaria aquilo com dignidade, como sempre enfrentei a vida inteira. Enquanto o processo rolava, continuei firme no centro, mesmo com a cabeça cheia. E ali, entre os idosos que eu ajudava, encontrei força para não me abater. Um deles, o Sr. Valdemar, um ex-juiz aposentado, um dia me puxou de canto e disse: Zulmira, não se abale com isso. Gente pequena sempre tenta derrubar quem faz coisa grande. Mas você já venceu. Aquelas palavras entraram no meu coração como um bálsamo. E mal sabia eu que o que viria em seguida seria o verdadeiro divisor de águas na minha vida. O caso na justiça se arrastou por quase 1 ano. Foram meses de audiências, laudos, perícias, advogados. A Priscila tentava me pintar como uma idosa senil,
que já não sabia o que fazia. Alegava que meu dinheiro estava sendo usado por terceiros e que meu centro de acolhimento era apenas fachada. Foi cruel. Cheguei a ouvir ela dizendo na frente do juiz: minha avó sempre foi muito confusa. Ela se esquece de coisas. Fala sozinha. O tal Luiz Otávio se aproveitou da fragilidade dela para tomar conta da fortuna. Isso é um caso claro de manipulação emocional. Aquilo me corroeu por dentro, porque a verdade é que sim, às vezes eu esquecia onde pus os óculos, ou misturava um nome aqui e ali. Mas quem não faz isso com quase 80 anos nas costas? Isso não me tornava incapaz. Muito pelo contrário, minha mente nunca esteve tão lúcida. O apoio que recebi do centro, da comunidade e até de alguns meios de comunicação foi o que me manteve de pé. Começaram a surgir matérias defendendo minha iniciativa. Um jornal local publicou a manchete: milionária transforma fortuna em projeto social e é processada por neta. A comoção foi enorme. Gente de todo canto me mandava cartas, mensagens, flores. Um belo dia, recebi até a visita da secretária de assistência social da cidade, que quis conhecer o centro pessoalmente. Ela saiu de lá emocionada, dizendo que nunca tinha visto um lugar tão bem cuidado, com tanta dignidade para os idosos. Com toda essa visibilidade, o juiz do caso não teve dúvida. A sentença foi clara. Dona Zulmira está em plena posse de suas faculdades mentais, administra seu patrimônio com responsabilidade e realiza um trabalho social de extremo valor. A acusação é improcedente. Ganhei o processo, mas o que eu perdi naquele tempo? Ah, meu filho, isso não tem como recuperar. Perdi um pouco da fé na minha própria família. Vi que sangue nem sempre significa amor. Depois desse episódio, decidi tomar outra atitude. Reuni todos os meus bens, investimentos, imóveis e formalizei em cartório o meu testamento. Deixei uma parte razoável para cada neto, mesmo os ingratos, mas a maior parte do meu patrimônio, incluindo o centro e as aplicações que garantiriam seu funcionamento por muitos anos, eu deixei para quem realmente esteve ao meu lado, o Luiz Otávio. E mais do que isso, coloquei cláusulas específicas. Disse que o centro jamais poderia ser vendido ou desativado, sob risco de todo o patrimônio ser doado para instituições de caridade. Quis garantir que, mesmo depois da minha partida, aquele lugar continuasse sendo um refúgio para quem mais precisa. Quando contei ao Luiz, ele chorou como uma criança. Disse que não merecia tanto, que faria de tudo para honrar minha confiança. E eu acredito nele. Porque foi o único que me enxergou quando todo mundo me virou as costas. O mais curioso de tudo é que, depois de sair na mídia, meus netos mudaram da água pro vinho. Começaram a me visitar com mais frequência, mandavam flores no meu aniversário, cartõezinhos com mensagens emocionadas. Até me ligavam de vez em quando. Mas não se engane, viu? Aquilo era tudo encenação. Aqueles abraços tinham o cheiro do interesse. Aqueles sorrisos vinham acompanhados de olhares para as minhas joias, para o carro novo, para a mobília da casa. E mesmo assim, mesmo sabendo disso, eu sorria. Porque eu sabia que, no fundo, quem tinha mudado ali era eu. Eu que finalmente enxergava quem era quem. Certa noite, deitada na rede que o Luiz colocou para mim no jardim do centro, fiquei olhando o céu, repleto de estrelas, e pensei: quem diria? Aquela avó esquecida que ninguém visitava, hoje é inspiração para tanta gente. Foi aí que ouvi uma voz baixinha, atrás de mim. Vó, tá acordada? Era o Luiz. Ele sentou do meu lado, me cobriu com um chale e disse: tem uma senhora nova querendo se inscrever no centro, mas ela é surda. Será que a gente consegue uma intérprete de Libras? Olhei para ele com os olhos brilhando e respondi: se depender de mim, meu filho, ninguém mais vai ser ignorado nessa vida. Os anos foram passando. O centro se tornou referência na cidade e até em outras regiões. Muita gente vinha visitar, aprender com nosso modelo. Até prefeitos e vereadores de outros municípios pediam reuniões com a gente para entender como um lugar tão simples conseguia oferecer tanto. A gente não tinha luxo não, mas tínhamos respeito, tínhamos amor, tínhamos dignidade. E isso, minha filha,
nenhum palácio consegue comprar. Eu continuava morando lá mesmo, numa das casinhas do fundo, que o pessoal chamava de Casinha da Fundadora. Era pequena, com apenas 2 cômodos, mas era o meu paraíso. Toda manhã, eu ouvia os passarinhos no quintal, o barulho do pessoal caminhando pelo jardim, os risos vindo das oficinas de crochê, os cantos do grupo de coral. Era uma alegria que me mantinha viva. O Luiz Otávio seguia ao meu lado como um filho de coração. Ele cuidava de tudo com zelo, fazia questão de manter as contas em ordem, os funcionários bem pagos e sempre encontrava uma maneira de melhorar alguma coisinha. Uma rampa nova para a cadeira de rodas, uma televisão maior na sala de convivência, uma estufa para as plantinhas. Mas, como tudo na vida, a paz que a gente constrói com tanto esforço, às vezes é ameaçada de repente. Um dia recebi uma carta. Era da Priscila, a mesma neta que tinha me processado anos antes. Ela dizia que estava arrependida, que a vida tinha lhe dado uma rasteira, que o marido a abandonou, que ela perdeu o emprego e que estava prestes a ser despejada com os 2 filhos pequenos. Vó, eu fui muito burra, dizia o papel. Eu só pensava no dinheiro, mas agora entendo que perdi muito mais do que isso. Eu perdi a senhora. Li aquela carta com os olhos embaçados. Parte de mim queria amassar aquilo e jogar no lixo. Mas outra parte sentia uma pontada lá dentro. Porque, por mais que ela tivesse me machucado, era minha neta. Era filha da minha filha. Era sangue do meu sangue. Conversei com o Luiz. Ele ficou em silêncio por um tempo e depois disse: "A senhora é a única que pode decidir, mas seja qual for sua escolha, eu vou apoiar." Passei a noite em claro, lembrando dos natais que passamos juntas quando ela era pequena, das festinhas em que ela me puxava pela mão para dançar, dos bilhetinhos com desenhos que ela me dava quando ainda sabia me amar. No dia seguinte pedi para que ela viesse até o centro. Quando ela chegou, trazia no colo o mais novo e o outro, de uns 8 anos, segurava firme a barra da saia. Ela estava magra, com olheiras fundas, e os olhos carregavam uma mistura de vergonha e desespero. "Oi, vó", disse baixinho, quase sem me encarar. "Senta, minha filha", falei, apontando para o banco de madeira do jardim. Conversamos por quase 2 horas. Ela contou tudo: as dívidas, as humilhações que sofreu, a solidão, e chorou. Chorou como uma criança que percebe que fez tudo errado e não sabe mais para onde correr. No fim da conversa, eu segurei a mão dela e disse: "Eu não esqueci o que você fez, mas também não esqueci quem você foi. Todo mundo erra, Priscila. O importante é o que a gente faz depois do erro." Ofereci a ela um dos quartinhos da ala de acolhimento emergencial que tínhamos. Não seria um palácio, mas teria um teto, comida e dignidade. Ela me abraçou forte, tremendo, e ali eu soube. Pela primeira vez em anos ela estava sendo sincera. Os dias seguintes foram difíceis. Muitos idosos do centro ficaram desconfiados, com medo de que ela estivesse apenas fingindo. E com razão. Mas eu sabia que ela precisava daquela chance. Não por ela, mas pelos filhos. 2 crianças que não tinham culpa de nada. E foi ali que o inesperado aconteceu. O filho mais velho da Priscila, o Gabriel, começou a frequentar as aulas de música que oferecíamos. Se apaixonou pelo violão, se enturmou com os voluntários e no fim de um mês me chamou de Bisa, pela primeira vez. O coração apertou de um jeito, porque aquele menino me olhava diferente, sem interesse, sem cobrança, apenas com carinho. E eu entendi que talvez, só talvez, o ciclo estivesse começando a se quebrar. Com o passar dos meses, a Priscila foi se reerguendo. Conseguiu um emprego como auxiliar administrativa numa escola particular que tinha parceria com o nosso centro. Era meio período, mas era o suficiente para começar. Ela ajudava nas tarefas do centro também, organizava os horários, cuidava dos remédios de alguns internos e, aos poucos, foi conquistando o respeito de quem duvidava dela. Mas o que mais me emocionava era ver os meninos. O menor, o Henrique, era um doce. Vivia me abraçando, trazendo florzinha do jardim e me chamando de Bisa. Aquilo me derretia por dentro. E o Gabriel, o Gabriel,
Ele foi crescendo, desenvolvendo um talento para música que ninguém esperava. Tocava com tanta alma que muitos idosos diziam que se sentiam jovens de novo quando ele pegava o violão. Certa tarde, durante uma apresentação que fizemos para o aniversário de 5 anos do centro, ele subiu ao palco improvisado, olhou para mim e disse: "Essa é para minha Bisa, porque foi ela que me deu a primeira chance de ser alguém melhor." Eu chorei feito criança. Ninguém ali segurou a emoção. O menino cantava com a alma. E naquele momento, senti que a vida estava me devolvendo o que um dia me tiraram. Não em dinheiro, não em fama, mas em afeto verdadeiro. Claro que nem tudo eram flores. Ainda tinha quem cochichasse pelas costas, dizendo que agora que eu tinha dinheiro, a Priscila se aproximou, que era tudo teatro, que ela estava de olho na herança. Mas eu aprendi a escutar meu coração, e ele me dizia que ela estava tentando de verdade. 2 anos depois, a Priscila foi promovida, e com o novo salário, alugou um cantinho para ela e os meninos, mas bem próximo do centro, para poder continuar vindo todos os dias. E todos os domingos, religiosamente, ela vinha almoçar comigo. Às vezes trazia uma sobremesa, outras vezes vinha só com um sorriso e um cafuné. A casa enchia. Os meninos brincavam no jardim, o Luiz passava para tomar um café, a dona Dirce ajudava a pôr a mesa. E eu olhava tudo aquilo com o coração leve. Eu, que um dia me sentia sozinha, esquecida até pelos meus netos, agora era rodeada por uma família nova. Uma que nasceu do amor, da dor e da coragem de recomeçar. Naquela altura da vida, eu já não precisava de muito. Não me importava mais com roupas de marca, joias ou jantares caros. Meu maior luxo era tomar meu café da manhã na varanda, vendo os meninos correrem pelo quintal do centro, escutando os passarinhos e sentindo o cheiro do bolo de fubá que a dona Dirce fazia quase toda segunda-feira. Mas a tranquilidade que eu sentia agora não veio fácil. E tinha dias que a saudade me batia. Não da vida antiga, mas de tudo que eu não vivi com os meus filhos e netos, pelo tempo que passamos afastados. Às vezes me pegava lembrando do Miguel, meu filho mais velho. Tinha sumido depois da briga com a Priscila e nunca mais quis saber de mim. Dizia que eu tinha escolhido a neta dele e abandonado os próprios filhos. Não adiantava explicar. Ele tinha mágoas demais, talvez até de coisas que nem eu percebi lá atrás. Até que, num fim de tarde, enquanto eu regava as plantas do jardim do centro, um carro parou na frente. Era um sedã escuro, bonito, desses que eu nunca tive coragem de comprar, mesmo com dinheiro. O motorista desceu, e eu levei alguns segundos para reconhecer o homem que se aproximava. Era o Miguel. Ele parecia mais velho do que lembrava, com o rosto abatido, os cabelos brancos e os olhos cansados. Mas era ele, meu filho. "Mãe", ele disse, a voz embargada. Meu coração disparou. As mãos começaram a tremer. Eu larguei o regador e fui até ele, mas não sabia se o abraçava ou perguntava o que estava fazendo ali. "Oi, Miguel. Eu fiquei sabendo que você abriu esse lugar, que ajudou a Priscila, que fez o que eu devia ter feito." Ele respirou fundo, os olhos marejando. "Eu errei com você, muito, e sei que não tenho direito de vir aqui depois de tudo, mas eu queria pedir perdão. Foram tantos anos esperando por aquele momento. E mesmo assim, quando ele chegou, parecia surreal. Me emocionei, claro, mas tentei manter a calma. Eu nunca esperei perfeição de você, Miguel. Eu só queria que você estivesse bem e feliz." Ele olhou para o chão, envergonhado. "Eu passei por muita coisa, mãe. Perdi meu emprego, meu casamento foi por água abaixo e quando me vi sozinho, lembrei de você. Me deu vontade de voltar para casa, mas eu nem sabia se seria bem-vindo. Essa casa sempre foi sua também. Nunca te fechei as portas. Foi você quem decidiu não entrar." Ele assentiu, e naquele instante percebi que o orgulho que o afastou por tanto tempo finalmente tinha dado espaço para a humildade. O abraço que demos ali no meio do jardim foi de um alívio que nem sei explicar. A reconciliação com o Miguel não apagou o passado, claro, mas trouxe um novo começo. Ele passou a visitar o centro com frequência, ajudava com algumas questões administrativas e, aos poucos,
foi se aproximando da Priscila e dos netos. O reencontro entre eles foi ainda mais emocionante do que o nosso. Um pai arrependido, uma filha machucada, mas dispostos a se perdoar. E isso não tem preço. E quer saber de uma coisa? Aquele centro virou uma extensão do meu coração. Era mais do que um abrigo para os idosos. Era um espaço de cura, de reencontros, de histórias reescritas. Certo dia, durante uma entrevista que fizeram comigo para uma revista local, a repórter me perguntou: "A senhora ganhou na loteria, mas com tudo que construiu, acha que o dinheiro foi mesmo o maior prêmio?" Sorri com ternura e respondi, sem pensar duas vezes: "O maior prêmio foi redescobrir o valor das pessoas. O dinheiro abriu portas, é verdade, mas quem entrou por elas foram os sentimentos que estavam trancados havia anos. Depois da reconciliação com o Miguel, minha rotina mudou de novo, mas dessa vez, para melhor. Não era mais só sobre administrar o centro ou acompanhar os idosos nas consultas. Agora, eu tinha minha família por perto. Miguel vinha toda semana, às vezes até 2 vezes. E o mais bonito era ver ele e a Priscila, sentados no banco do jardim, conversando sobre a vida como se estivessem tentando recuperar o tempo perdido. Os outros filhos também começaram a se reaproximar, devagar, com cautela, como quem pisa em solo desconhecido. E eu entendia. Cada um tinha sua dor, sua forma de lidar com o passado. Não forcei nada. Só deixei claro que se quisessem voltar, eu estaria ali. E aos poucos, um almoço aqui, um café ali, fomos nos reencontrando. Mas o que mais me tocou foi o que aconteceu num domingo de sol, durante uma comemoração que fizemos no centro, em homenagem ao Dia das Avós. Juntei todo mundo, os moradores do centro, os vizinhos, voluntários, amigos e, claro, minha família. Tinha música ao vivo, com aquele sanfoneiro que o pessoal adorava, muita comida boa e até brincadeiras para as crianças. Num dado momento, meu bisneto subiu no palco improvisado com um microfone na mão. Todo mundo achou que ele ia cantar alguma coisa ou fazer uma dancinha. Mas não. Ele respirou fundo, olhou para mim e disse: "Bisa, você é a melhor pessoa do mundo. A senhora cuida da gente, faz bolo, ensina a plantar e ainda me dá bronca quando precisa. Por isso eu queria te dar esse desenho que eu fiz." Ele estendeu uma folha de papel com um coração rabiscado no meio e 3 pessoas de mãos dadas. Eu, ele e a Priscila. Aquele desenho valeu mais do que qualquer cheque da loteria. Aquilo era o que realmente importava. Aquela noite foi de muita emoção. Recebi abraços apertados, ouvi "Eu te amo", de quem eu já nem esperava ouvir mais. E ali, de pé no meio do salão, olhando para aquelas pessoas que encheram meu coração de alegria, eu finalmente entendi o propósito de tudo o que tinha acontecido. A solidão que vivi por anos me ensinou o valor da presença. O desprezo dos meus netos me mostrou o quanto a gente precisa cultivar o afeto. E a loteria, por mais absurda que pareça, foi só o empurrão que a vida usou para me tirar do fundo do poço e me colocar de volta no caminho da esperança. Hoje em dia, quando me perguntam o que eu fiz com tanto dinheiro, eu não falo de cifras, falo de conquistas. Conquistei o perdão do meu filho, o amor dos meus netos, a amizade de pessoas que nem sabiam que eu existia. E, acima de tudo, conquistei a mim mesma. E sabe do que mais? Eu continuo jogando na loteria. Mas não pelo dinheiro. Jogo por hábito, por distração, porque, no fundo, eu já ganhei o maior prêmio da minha vida. Depois daquele grande dia no centro, minha vida foi tomando um rumo tão bonito que parecia até cena de novela daquelas bem antigas. Mas diferente das novelas, onde tudo termina no "felizes para sempre", a vida real é feita de altos e baixos, e comigo não foi diferente. Um tempo depois da festa, recebi a notícia de que Dona Irene, uma das primeiras moradoras do centro e minha grande amiga, havia adoecido gravemente. A saúde dela já vinha cambaleando fazia tempo, mas agora o médico foi direto. "Ela não tem muito tempo." Fiquei com o coração na mão. Dona Irene era como uma irmã para mim. Passamos noites em claro cuidando dos moradores, dividimos café, lágrimas, risadas e até remédios vencidos quando a verba era curta. Eu sabia que estava chegando a hora dela descansar,
Mas aceitar isso era outra história. Nos últimos dias dela, fiquei praticamente ao lado da cama o tempo todo. Conversava com ela como se ela ainda pudesse responder. E às vezes, juro pra você, parecia que ela me escutava. Um leve sorriso se formava no canto dos lábios. Ela partiu numa manhã silenciosa, com o sol entrando pela janela e uma música antiga tocando baixinho no rádio. O centro inteiro entrou em luto, e eu também. Mas não deixei que a tristeza me paralisasse. Peguei a dor e transformei em força. Criei, em nome da Dona Irene, uma ala especial dentro do centro. Um espaço só para atividades culturais, com biblioteca, música ao vivo e oficinas de artesanato. Dei o nome de Espaço Irene, com uma placa linda feita por um dos netos de um dos moradores. Aquilo mexeu com todo mundo. Aquele cantinho passou a ser o coração do nosso centro. E mais do que isso, passou a ser um lugar onde histórias como a minha podiam ser contadas, ouvidas e valorizadas. Ali, cada idoso era mais que um número. Era uma memória viva, uma história de superação, um pedaço de sabedoria que o mundo precisava conhecer. E falando em histórias, um dia uma jovem jornalista apareceu no centro, dizendo que tinha ouvido falar de mim e do projeto. Ela queria gravar um vídeo para o canal dela, contando como uma senhora que ganhara na loteria resolveu transformar o prêmio em amor e acolhimento. A princípio fiquei meio ressabiada. Não queria aparecer na internet, dar entrevista, essas coisas. Mas ela insistiu tanto e com tanto carinho que acabei topando. O vídeo foi um sucesso. Milhares de visualizações, comentários emocionados, gente querendo ajudar, doar, visitar. Uma onda de solidariedade invadiu o centro. E mais importante, outras senhoras começaram a me procurar para contar suas histórias também. Algumas tristes, outras inspiradoras, mas todas com uma coisa em comum: a vontade de serem ouvidas. Foi aí que me dei conta de que minha missão ia além da minha própria família. Eu tinha sido escolhida de alguma forma para dar voz a quem o mundo esqueceu. E isso não tinha nada a ver com sorte. Tinha a ver com amor, com presença, com escolha. Aquela que um dia foi ignorada pelos netos, agora era procurada por famílias inteiras, querendo saber como recuperar o tempo perdido. E tudo o que eu dizia era: comece com uma visita, um abraço, um bolo de fubá e uma boa conversa. O resto, a vida ajeita. Hoje, quando olho para trás, não consigo deixar de me emocionar. A senhora esquecida que passava aniversário sozinha e que só ouvia o telefone tocar quando era engano, virou uma referência. Alguém que, com coragem e coração, mudou a própria sorte e a de muitos outros. Meus netos agora me visitam com frequência. Mas não é por causa do dinheiro, não. Isso ficou claro com o tempo. Eles aprenderam a me amar de verdade, a me ouvir, a me incluir. Os presentes caros deram lugar a almoços simples em família, a risadas sinceras, a jogos de baralho que se estendem até a noite. Coisas que dinheiro nenhum compra. E olha que curioso. Um dos meus netos mais novos decidiu estudar serviço social, depois de conhecer de perto o trabalho no centro. Disse que quer fazer pelas pessoas o que eu fiz por ele. Ele me chama de inspiração. Mal sabe ele que por muito tempo eu só queria ser lembrada. O centro cresceu tanto que hoje temos fila de espera para entrar. E o mais bonito é ver os próprios moradores ajudando uns aos outros, contando suas histórias, se apoiando. Cada um ali entendeu que envelhecer não é o fim da linha. É só o começo de um novo capítulo. E que pode ser o mais bonito de todos. Muitas vezes, ainda me pego olhando pela janela, com um café na mão e o rádio tocando aquelas músicas que embalam nossas memórias. E aí penso: quem diria, hein, Nair? Aquela cartela de loteria que você quase jogou fora foi só o empurrão que a vida precisava para te mostrar seu verdadeiro valor. Não foi o dinheiro que mudou minha história. Foi a chance de ser vista, de mostrar quem eu sou, de provar que por trás de cada ruga tem uma história linda querendo ser contada. E se você chegou até aqui, ouvindo meu desabafo, meu relato, minha memória viva, saiba que você também tem alguém que merece ser lembrado. Um avô, uma avó, uma vizinha sozinha,
Um parente distante. Não espere uma fortuna cair do céu para valorizar quem tá do seu lado agora. Por quê? O tempo passa, mas o amor que você oferece, esse sim, é eterno.